Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado por nos amar, muito obrigado por nos receber de braços abertos, obrigado por ver em nós teus filhos amados. E agora que mais uma vez vamos abrir a tua palavra, que o nosso coração e a nossa mente estejam dispostos a te ouvir, é o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Bom dia para você que está aqui, no Teatro UOL, no Shopping Pátio de Higienópolis. Para você que está em casa, talvez seja boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei. Mas é um prazer receber vocês e passar esses momentos aqui com vocês. A gente está na série intitulada Graça, esse é o 11º episódio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, O Evangelho de Mateus é um evangelho que faz parte desse grupo de evangelhos sinóticos, São os 3 evangelhos, digamos, mais, entre aspas, históricos, que tem uma narrativa de uma maneira um pouco mais linear. E o evangelho de Mateus é considerado por vários teólogos de Novo Testamento como o evangelho, digamos, mais judaico, um evangelho que está mais preocupado com questões judaicas, mais preocupado em relatar Jesus como aquele que cumpre as profecias, de pontuar Jesus como esse cumprimento de profecias do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Parece que o Evangelho de Mateus tem esse foco narrativo, tem esse pensamento num público específico, o público dos judeus, o público daqueles que eram israelitas na época de Jesus e para frente também. E o Evangelho de Mateus, ele até pontua isso de uma maneira bem clara em um determinado momento. É uma passagem que aparece em Marcos, aparece em Lucas também, mas em Mateus aparece com uma nuance. Então, se você tem sua Bíblia, seu aplicativo, você pode abrir em Mateus capítulo 10, ali no momento em que Jesus envia os discípulos para uma missão. E aí, em Mateus, tem uma nuance que nos outros evangelhos, em Marcos e Lucas, não tem. Mateus capítulo 10, verso 5, diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel, e por onde for, preguem essa mensagem: o reino de Deus está próximo. Então, quando vocês forem pregar, não vão para os gentios, não entrem em cidades samaritanas, vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O meu evangelho, a minha pregação é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Há um foco narrativo aqui. A ideia de que Jesus vai pregar para um grupo, para um povo específico, para o seu povo. Jesus era judeu, então ele vai falar para os seus. E esse é a direção do evangelho de Mateus. Só que, obviamente, a gente tem algumas exceções, eu vou pontuar 2 exceções extremamente importantes que formam, de uma certa maneira, uma moldura narrativa. A primeira dessas exceções está lá em Mateus capítulo 8, numa história famosa, a história de Jesus com o centurião romano. Um homem importante, uma figura militar, romano, portanto, como a gente costuma dizer, pagão, de uma outra religião, de uma outra etnia e também de um outro estilo de vida. Esse centurião tem um servo que está sofrendo, um servo que está doente. E ele se achega perto de Jesus e ele pede que Jesus cure esse servo que está sofrendo. E Jesus fala, tá bom, vamos lá. E o centurião, logo na sequência, acrescenta, olha, eu não sou digno de te receber na minha casa. Então eu sei que se o Senhor falar, daqui mesmo, o meu servo lá na casa vai ser curado. E aí Jesus diz assim sobre essa situação com o centurião, Mateus capítulo 8, verso 10 em diante, diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus então disse ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Então Jesus diz, olha, não tem ninguém com uma fé dessa. E Jesus faz uma cura
à distância. Mas Jesus acrescenta um detalhe interessante nessa cura à distância. Ele diz assim, olha, virão pessoas do Ocidente e do Oriente, vão se sentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, mas aqueles do reino serão lançados fora. Então vai vir gente de longe que vai sentar na mesa, mas os que estão na mesa vão ser lançados fora. E aqui fica uma coisa meio mais explicada, né? O que isso daqui quer dizer, né? Jesus, ao mesmo tempo que ele valoriza a fé de um gentil, de uma pessoa pagã, de uma pessoa de fora, de uma outra crença, de um outro estilo de vida, ele diz que aqueles que estão na mesa com ele, ou seja, aqueles que estão em volta dele, vão ser lançados fora. Muitos vão vir de fora e os que estão dentro vão ser lançados fora. Maravilha! O outro episódio é um episódio que a gente já trabalhou aqui mais extensamente na série chamada Excluídos e Incluídos, então se você quiser voltar lá para ver esse episódio, vale a pena. É a história que está relatada lá em Mateus capítulo 15, e que Mateus conta de um jeito e os outros evangelistas contam de outro, né? Em Marcos ela é chamada de Ciro Fenícia, mas aqui em Mateus a mulher é chamada de Cananita. Então, se você tem sua Bíblia lá, Mateus capítulo 15, Jesus ele se retira da região ali com os judeus, de Israel e tal, ele vai para Tiro e Sidom. E a região de Tiro e Sidom seria o que hoje é o Líbano. E Joséfo chama essa região de Tiro e Sidom de região de amargos inimigos. Então, é uma região hostil a Jesus e aos judeus. Jesus se retira para lá e Jesus está sentado à mesa, comendo, a gente sabe aqui pelo contexto, e uma mulher, segundo Mateus, uma mulher cananita se achega até ele e pede para que a sua filha endemoniada seja curada. E aqui a gente tem alguns detalhes importantes. O primeiro é que há uma força adicional na narrativa quando Mateus diz que ela era uma mulher cananita. Por quê? Porque quando você usa a expressão cananita, o que vem na sua mente como leitor da Bíblia? Imagino que vinha na mente daqueles que estavam escutando ou vivendo a história, né? Você fala cananita, Canaã, você lembra da promessa de Deus a Abraão, a Isaque e Jacó, aquela promessa de que eles vão herdar uma terra, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Você lembra dos espias espiando a terra de Canaã. Você lembra da conquista da terra de Canaã. E aí você, ao lembrar da conquista, você lembra de que em vários momentos Deus mandou matar os cananitas, inclusive matar mulheres, crianças e animais. E Deus disse, vocês vão entrar nessa terra e eu não quero que vocês façam aliança com as pessoas dessa terra. Eu não quero que vocês tenham contato, vocês vão matar todo mundo ou expulsar todo mundo. Ordem de Deus, né? Para o pessoal. Então, quando você fala cananita, vem uma série de coisas pesadas na sua cabeça, inclusive dessa conquista da terra. Pessoas pagãs, outras religiões, outro estilo de vida, pessoas completamente de fora, e é um termo que vem carregado de preconceito. E além dela ser uma mulher cananita, ela vem pedir uma coisa também carregada de bastante preconceito. Ela vem pedir para que Jesus expulse um demônio da filha dela. Já a filha está endemoniada. E a gente pensa, bom, é óbvio, né? Mulher cananita, vai saber que costumes ela tinha, vai saber o que ela fazia. Ou seja, uma mulher cananita, o texto vem carregado com esse preconceito, que tem uma filha endemoniada. E ela vem pedir para Jesus, no meio, provavelmente, de uma refeição, para que Jesus cure a sua filha, para que Jesus expulse os demônios. E vocês lembram que o diálogo que se segue é um diálogo complexo, é um diálogo tenso. Porque Jesus repete a ideia que aparece em Mateus capítulo 10, que a gente acabou de ler ainda agora. Porque Jesus diz, eu vim primeiro para os da casa de Israel. Eu vim primeiro para os de dentro, eu vim primeiro para as pessoas do meu povo, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, eu não vim para todo mundo. Eu vim para aqueles que estão aqui, para os meus. E é irônico, porque Jesus está em Tiro e Sidom, ou seja, ele está fora da região de Israel. Está num ambiente hostil. Ele diz, eu não vim para vocês, apesar de estar aqui. Eu vim para os meus. Vocês estão fora. E ela insiste, não, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Jesus fala assim, olha, é justo que eu tire o pão dos meus para dar para os cachorrinhos? E é uma frase dura, uma frase difícil. Cachorrinho é um termo desumanizador e, ao mesmo tempo, carregado de preconceito.
E os judeus chamavam os samaritanos, chamavam os gentios de cachorros, e os samaritanos, os romanos, os judeus, chamavam os judeus de cachorros também. Tinha toda essa linguagem desumanizadora entre eles, porque eles não se gostavam, viviam em hostilidade. E Jesus usa essa hostilidade, Jesus expulsa alguém da mesa. Algo que a gente não imagina, mas Jesus expulsa alguém e fala, não, você não, sai. Não tem nada para você aqui, sai. E aquela mulher não arreda o pé, o que ela diz? Os cachorrinhos, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, eu não vou embora. Eu não vou embora. Ela resiste à fala de Jesus, uma fala dura, agressiva. E aí Jesus responde dizendo, verso 28 do capítulo 15 de Mateus, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Ou seja, no evangelho, em que o foco é o público judaico. Duas histórias narradas de gentios, de pessoas pagãs, de pessoas de fora do povo de Israel, sendo curadas. E nas duas histórias, Jesus fala, grande é a sua fé. Sua fé é grande, é gigante. E essa história aqui é pesada, porque Jesus enxota a pessoa, e a pessoa não arreda o pé e diz, eu não vou embora. Eu sei o que o Senhor pode fazer. E Jesus cura. E no meio dessa moldura, dessas duas histórias, a gente tem um capítulo relevante, que é o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, ele tem uma estrutura curiosa. Ele começa do verso 1 em diante até o verso 14, contando uma história que a gente trabalhou aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que é a história do homem da mão ressequida, que é curado no sábado. E vocês lembram disso, que Jesus entra na sinagoga, e Jesus entra na sinagoga para cultuar, etc. E tinha um homem com a mão ressequida, a gente viu essa história lá no Evangelho de Lucas. E aí Jesus tem toda uma discussão sobre o sábado com as pessoas, e ele cura aquele homem. E depois de curar aquele homem, Mateus e Marcos e Lucas vão dizer que as pessoas queriam matar Jesus, porque ele curou aquele homem no sábado e dentro da sinagoga. E a gente já falou que Jesus aqui está resgatando essa graça do sábado, resgatando essa mensagem de amor e de graça relacionada à lei, colocando que existe alguma coisa que está acima de tudo, que é a graça, que é a misericórdia, que é o amor. A gente falou sobre isso. Jesus cura e as pessoas querem matá-lo. Ele cura alguém no sábado, dentro da sinagoga. Ele cura um judeu. Alguém de dentro, alguém das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus cura, Jesus age com graça, com misericórdia, com amor, e as pessoas querem matá-lo. E aí, na sequência do Evangelho de Mateus, diz que Jesus retirou-se daquele lugar, o verso 15, e aí muitos o seguiam e ele foi curando todo mundo. E ele dizia para as pessoas, olha, não contem que eu estou fazendo isso daqui. E aí Mateus diz que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. E Mateus menciona Isaías, capítulo 42, do verso 1 até o verso 4. E aqui a menção de Isaías é uma menção parafrásica, ele está parafraseando Isaías 40, não está repetindo exatamente o que está escrito em Isaías 42. E aqui, pela linguagem que ele usa, a gente percebe que ao invés de mencionar a Septuaginta, ele está mencionando o texto massorético, está mencionando o texto hebraico. Está com a ideia na cabeça do texto hebraico de Isaías, capítulo 42, que tem algumas nuances diferentes, a gente não tem tempo de explorar aqui. E o que diz lá em Isaías, capítulo 42? Eu vou ler para vocês do verso 1 até o verso 7. Diz assim, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. E aqui a palavra nações é a palavra goim, que vem de goi, que significa gentil ou nação. Então, ele trará justiça aos gentios. Não gritará, nem clamará, não erguerá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. Verso 5, é o que diz o Senhor, aquele que criou os céus e estendeu e espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela.
Eu, o Senhor, chamei meu servo para a justiça. Segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei dele um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esse é o primeiro canto do servo. E alguns dizem que são 4 cantos do servo aqui nessa seção de Isaías. E aqui é o primeiro canto do servo. E o que esse cântico está dizendo? Está dizendo, olha, Deus se agrada do servo, o servo tem o Espírito de Deus, o servo vai trazer justiça para os gentios, o servo não vai ser violento, o servo vai ser persistente. A mensagem que ele traz, ele vai persistir na missão dele. O servo é luz, é mediador para o povo, ou seja, para Israel, para os gentios, ou seja, para os de fora, e para os pequeninos, para os cegos, para os que estão presos, para os pobres e assim por diante. E a gente vê exatamente isso se cumprindo no ministério de Jesus. Mas quando a gente volta lá, para Mateus capítulo 12, e a gente entende que Mateus joga esse texto logo depois da cura do homem da mão ressequida no sábado, dentro da sinagoga. Você, não faz sentido. Jesus curou um judeu dentro de uma sinagoga. Jesus está curando pessoas que estavam ao redor dele, seguindo ele. Todos do povo, parte do povo. E aí Mateus diz assim, esse é o servo do Senhor em quem está o Espírito. Ele vai trazer justiça para os gentios. Mas ele acabou de curar um judeu e os judeus não o reconheceram naquele momento. Vários quiseram matá-lo. Aí o texto continua. Tem outra história. E aqui levaram um endemoniado para Jesus, que era cego e mudo, e Jesus o curou. E todo o povo se maravilhou. E disseram, nossa, olha, ele faz sinais, ele faz milagres, etc. e tal. Mas os líderes religiosos reagiram como? Vocês lembram? Isso é uma passagem importantíssima para alguns. Que tem o tal do pecado contra o espírito. Tal. A galera, os líderes que veem Jesus expulsando aquele demônio vão começar a dizer, ele expulsa demônios e faz milagres, mas não é no poder de Deus. É no poder do diabo, ele é filho do diabo, ele está endemoniado também, ele é filho de Belzebu. Ele tem um pacto com o capeta para fazer isso daí. E Jesus fala assim, é? Eu, o filho do homem, estou vindo no poder de Deus para curar, e vocês estão dizendo que isso eu estou fazendo pelo poder do diabo? Vocês não têm o espírito mais. Isso, vocês estão pecando contra o Espírito. E é interessante, porque agora começa a fazer um pouco de sentido. O que Isaías 42 começa dizendo? O servo tem o quê? Tem o Espírito. O servo está ungido pelo Espírito. E essa unção do Espírito faz com que ele leve justiça para os gentios. E agora ele expulsa o endemoniado do povo. Ou seja, de Israel, dos judeus. E é acusado de estar fazendo obras em nome de Belzebu, em nome do diabo. E aí, na sequência do texto, a partir do verso 38, então alguns dos fariseus chegaram até ele, mestre da lei, e disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Jesus curou um cara com a mão ressequida na sinagoga no sábado, todo mundo viu. Jesus expulsou um endemoniado, cego e mudo. Desculpa. Quase espirrei. Jesus expulsou um endemoniado, cego e mudo lá. E foi acusado de estar fazendo obra em nome de Belzebu. E esses caras vêm, esses líderes falam assim, a gente quer ver mais sinais, mais milagres. E aí Jesus fica nervoso e fala assim, olha, vocês são uma geração perversa e adúltera, porque vocês pedem um sinal milagroso. Mas nenhum sinal será dado a vocês, exceto o sinal do profeta Jonas. E aí ele fala, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui alguém que é maior do que Jonas.
A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui alguém que é maior do que Salomão. Jesus fala de um sinal de Jonas, e o sinal de Jonas tem a ver com a morte e a ressurreição dele, mas não apenas com a morte e a ressurreição dele. O sinal de Jonas tem a ver com a conversão dos ninivitas. E aqui a gente também fez uma série sobre isso, chamada O Peixe e o Verme. E vocês podem assistir, são 4 episódios, a gente fala longamente sobre isso. E eu vou resumir resumidamente mesmo aqui. Jonas vai pregar em Nínive. Nínive era dos assírios. Os assírios eram inimigos de Israel. Eram pessoas extremamente violentas. Violentas. Muito violentas. Outros costumes, outra religião e muito violentos. E Jonas vai pregar, Jonas não quer pregar, Deus manda Jonas pregar, Jonas diz que não vai pregar, Deus manda o peixe engole Jonas, estou resumindo. O peixe vomita Jonas em Nínive. Jonas tem que pregar em Nínive. Vai lá, prega em Nínive. Jonas prega, e um dia ele percorre a cidade inteira, prega de qualquer jeito, em 40 dias vocês vão ser destruídos. E diz o texto que a cidade toda se arrepende da violência que eles cometiam. E Deus decide não destruir a cidade, e Jonas fica muito bravo com Deus. E Jonas diz, eu não queria vir aqui porque eu sei que você é bonzinho, que você perdoa as pessoas. Jonas fica bravo com a misericórdia e a graça de Deus. Ele não aceita que Deus seja bonzinho com os ninivitas. E aqui Jesus diz assim, vocês não estão aceitando o meu ministério. Vocês estão pedindo um sinal. Eu vou dizer, sabe qual é o sinal de que eu sou o Filho do Homem? De que eu sou o Messias? De que eu sou o Cristo? De que eu sou o cumprimento das profecias? O sinal é o sinal de Jonas. Eu não preciso fazer milagre. Sabe qual é o sinal de Jonas? Eu vou morrer, vou ressuscitar. Mas não é só isso. Os gentios, os ninivitas, vão crer. Os de fora vão crer. Os pagãos vão crer. E esse é o sinal. Esse é o sinal de que eu sou o Filho do Homem, de que eu sou Jesus, o Cristo, o Messias. De que eu sou o servo prometido por Isaías. Um evangelho que tinha um público-alvo específico, pensado por Mateus, construído. Esse evangelho, 2 curas, 2 milagres de Jesus são realçados, feitos para a gente de fora, feitos para os gentios. E aqui na construção do capítulo 12, que está no meio aí do capítulo 8 e do capítulo 15, do centurião e da mulher cananita. No meio, esse capítulo apresenta uma estrutura interessante. Jesus faz um milagre para o povo, para os de dentro, para os judeus. Milagre no sábado, querem matá-lo. Mateus fala que Jesus é o servo que veio para trazer justiça para os gentios. Jesus expulsa um demônio daqueles que estavam perto, próximos do povo, judeus. Eles falam, esse cara faz obras no nome do diabo e não de Deus. E não aceitam, rejeitam. Na sequência, Mateus fala, coloca na boca de Jesus as palavras dizendo que Jesus diz, o milagre que eu vou fazer é o sinal de Jonas. Ou seja, os gentios vão crer. Os gentios vão crer. Aqueles que vocês não querem pregar, como Jonas não quis, aqueles que vocês não aceitam, como Jonas não aceitava, esses vão crer e eles vão testemunhar contra vocês. E agora começa a fazer sentido o que foi dito por Jesus para o centurião e o que acontece com a mulher cananita. Vão vir muitos de fora, mas muitos de dentro serão lançados fora. E qual é o balanço nessa construção que Mateus está fazendo? Em primeiro lugar, eu quero repetir uma coisa para vocês que é muito importante, que a gente não pensa sobre. Quando os evangelistas escolhem contar as histórias que eles contam, é porque existe uma mensagem nessas histórias. Há muitas histórias que eles podiam ter narrado sobre Jesus, mas eles escolheram essas. Por que essas? Por que narrar do jeito que eles narraram? Por que colocar as palavras que eles colocaram?
Porque Mateus, esse evangelho, pensando num público judaico do povo de Israel, por que colocar essas histórias de curas dos gentios? Por que citar Isaías 42 e o servo que veio para trazer justiça para os gentios? E quando os evangelistas escolhem colocar na boca de Jesus palavras que Jesus disse, mas eles escolhem contar essas histórias e colocar essas palavras. Quando eles dizem, Jesus disse isso, e colocam na boca de Jesus textos do Antigo Testamento, que são textos que falam de gente de fora vindo, gente de fora crendo. Existe um porquê essas escolhas acontecerem. E a gente muitas vezes não atenta para elas. Quando a gente termina o Evangelho de Mateus, capítulo 28, famosa grande comissão evangélica, o texto diz: vão e façam discípulos de todas as nações. E aqui o grego, etnê, que do hebraico é goi, que significa gentil. Façam discípulos entre quem? Entre os gentios. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês, até que venha o fim dos tempos. Quando Mateus vai falar da missão de Jesus, ele diz, ele é o servo que veio trazer justiça para os gentios. Quando Mateus termina o evangelho dele, ele diz que Jesus falou, vão e façam discípulos entre os gentios. A missão de Jesus, a missão que Jesus disse que era dele, ele torna a nossa missão. Agora, qual a relevância disso? Como é que a gente pode entender essas histórias amarradas por Mateus nessa sequência que culmina nessa grande comissão de vão e façam discípulos entre os gentios? Primeiro, que Jesus está valorizando, que o evangelista que Mateus está valorizando, contar histórias de curas que aconteceram fora das molduras, dos limites do povo e dos religiosos da época. Está dizendo que Jesus não veio apenas para alguns, mas Jesus veio para todos. Para todos. Para aqueles de outras nações, para os gentios, para aqueles de outras religiões, para aqueles de outras culturas, de outros estilos de vida, de outras realidades. Ele veio literalmente para todos. E quando a gente pensa na mulher cananita ou no romano, quando a gente pensa nessas pessoas, a gente esquece das religiões dessas pessoas. Com deuses diversos, entidades diversas, crenças confusas. Essas pessoas, se a gente fosse comparar com a nossa realidade hoje, são pessoas do candomblé, da umbanda, espíritas. E que nós temos um tremendo preconceito. Eu era moleque no Rio, tinha um monte de encruzilhada. Antigamente tinha mais. Aquelas oferendas da encruzilhada, como é que você passa? Dá uma desviada, né? Porque você passa muito perto, vai que o espírito entra em você. Né? É diabólico. E quantas vezes a gente escuta as histórias, né? Eu tenho medo de ir na casa de fulano que ele é espírita. Eu fui na casa de uma mãe de santa, tem uma energia negativa. Fulana é do candomblé. Se ela fizer um trabalho contra mim. E a gente tem medo. E é relevante que Jesus não chega para o romano e fala assim, cara, quantos deuses vocês têm? Você sabe que é só um, né? Se você crê em mim como o único Deus, aí eu curo o seu servo. Olha, você sabe que existe uma lei. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Você guarda a lei? Guarda. Maravilha, então eu vou curar teu servo. Para a mulher cananita, você não quer ir embora? Sai. Não vou embora, senão você vai curar tal. Não, mas peraí. Primeiro deixa eu dar um estudo bíblico sobre a Bíblia. Você sabe que tem o Antigo Testamento, na Bíblia hebraica tem os Pentateuco. Já ouviu falar de Moisés?
Josué, de Juízes. Jesus cura. Jesus age com graça. Assim como ele age com graça dentro do povo. Agora, se o povo não aceitava a graça de Jesus para eles mesmos, imagina se eles aceitavam a graça de Jesus para os outros de fora. Não aceitavam. E aqui eu quero, do nada, falar sobre uma realidade que muito me lembra a realidade da mulher cananita, em Mateus 15. Que muito me lembra a realidade do sinal de Jonas que Jesus está falando. Porque se vocês conhecem pessoas que estão aqui na comunidade, ou que estão em outras igrejas cristãs espalhadas por aí, e são LGBT, você entende a história da mulher cananita de fato e de verdade. Essas pessoas são enxotadas das igrejas cristãs. São agredidas nas igrejas cristãs. Abusadas emocionalmente nas igrejas cristãs. E elas continuam vindo, cara. Elas não arredam o pé. São enxotadas, mas dizem, eu não vou embora porque eu creio. Eu não vou embora porque eu amo Jesus Cristo. Vocês têm noção do que é isso? A maior parte de nós não tem. A gente nunca foi enxotado de lugar nenhum. E elas não arredam o pé. Eu já falei para um amigo meu, LGBT, falei assim, cara, se eu tivesse sofrido 1% do que você sofreu, eu nunca mais pisava numa igreja. E você está todo sábado, toda semana na igreja. Meu, sei lá, você precisa de terapia, né? Está aguentando demais, eu não sei como é que você aguenta tanto, mas o cara está lá. A gente prega para certas pessoas, para essas pessoas e para outras pessoas, sabe como é que a gente prega? De qualquer jeito. A gente coloca lá, não, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E a gente prega assim, tipo, cara, tomara que esse cara não aceite Jesus, tomara que ele não aceite o evangelho, porque já vai dar muito trabalho esse cara na igreja. E a gente enfia um monte de coisa lá, não, a gente inventa um celibato, tal. Aí vai inventando um monte de coisa e jogando, pá. Se for assim, aí você pode vir. Se for assado, você pode vir. Se for não sei o que lá, você pode vir. E enxotando. E para mim o sinal de Jonas, sabe o que é o sinal de Jonas? Além da morte e ressurreição de Cristo, o sinal de Jonas é que essas pessoas creem apesar da gente. O sinal é que essas pessoas amam a Deus e a Jesus Cristo apesar da gente. Porque a gente é meio como Jonas. O fato é que Jesus chama as pessoas de fora e diz, entrem à mesa de vocês. Mas o texto diz que muitos de dentro, que não aceitam essa graça de Jesus ampliada e estendida a todos de fora, é vocês que não aceitam, meu amigo, vocês correm risco de ser lançados fora. Eu retomo uma ideia que já falamos nessa série. A graça é sim o divisor de águas para os dois grupos. Para os que dizem, para o que Deus diz, vinde benditos de meu Pai, para o que Deus diz, não conheço vocês. Aceitar a graça para você e para os outros é a mensagem de Cristo Jesus. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, a gente tem uma visão limitada do Teu reino. A gente quer decidir para quem é o Teu reino. A gente quer decidir como é o Teu reino. A gente quer dizer o que pode e o que não pode no Teu reino. Mas quando a gente lê a Tua palavra, o Senhor constantemente, através de Jesus Cristo, através dos profetas, o Senhor questiona essas limitações que a gente coloca. E o Senhor demonstra que o Teu reino é muito maior do que aquele que nós estamos pensando que estamos construindo para Ti. Que o Teu reino é gigante, se multiplica para pessoas que a gente despreza. Mas que apesar da gente, aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
mas que apesar da gente, aceitam de alguma maneira a realidade da tua graça. Senhor, nos ajude a abrirmos mão das chaves que a gente acha que tem do teu reino e vivermos de verdade esse reino que é para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.